dia a todos da Terra e de terras outras, né? Sempre somos forasteiros, mas eu convido todos a se sentir dentrosteiros. Eu venho nessa proposta. Pois bem, o meu nome é Lúcio, sou Marques como ela, e sou Lúcio como homenageado aí o Vilarinho Lúcio. Então, são duas circunstâncias que já me faz, eu estou me sentindo em casa. E, assim, eu me propus a não trazer nada escrito, porque temos aí o correntes escritas, mas correntes é uma palavra que tem uma certa ambiguidade. Ela tem uma questão, assim, de aprisionamento e de caudal, de fluidez, né? Então, assim, por isso, descritas, então eu preferi estar aqui em tertúlia com vocês de uma maneira livre, para que a gente possa aqui se apresentar e, eventualmente, depois, quem queira saber um pouco mesmo do meu pensamento, estarei por aí, aberto a conversas com quem quer que seja. Bom, o que eu quero sugerir é que a gente comece a pensar no que é alguém que não conhecíamos e súbitos nos sentimos familiarizados. Isso é talvez assim um dos grandes momentos humanos, que é o momento do encontro. E não se define uma pessoa em palavras. Eu não conseguiria aqui, a égide das palavras, dizer quem sou. Também seria pretensioso. As palavras, elas são falhas, porque elas sempre margeiam o próximo da coisa, mas nunca satisfazem o signo da coisa, nunca satisfaz a totalidade, né? E o que se pensa com alguma consistência é que temos um idioma comum. Eu me permiti escrever no português de Portugal, e agora, para não parecer caricato e fluir de uma maneira descrita, natural, eu estou usando aqui o mesmo idioma vosso, mas com as características minhas, assim, do meu local de nascimento. Nascimento não designa necessariamente uma pessoa. Eu acho que somos o que queremos ser. Então, a minha identidade afetiva, ela está muito mais associada à cultura portuguesa do que, essencialmente, à minha rotina brasileira. E não há nisso uma negação do Brasil. É uma questão, assim, de afetividade íntima, né? E o que ocorre é o seguinte: quando eu nasci, mamãe teve um parto um pouco difícil, ficou numa situação muito delicada, e coube ao papai me levar ao cartório para registro do bebê. E ele não tinha, pelas ocupações que ele tinha com o comércio dele, conversado com ela nem qual seria o nome da criança. Então, eu nasci no domingo de Páscoa. E aí os amigos dele, todos portugueses, a comunidade era muito grande, sugeriam: olha, põe a Pascoal, Nuno Pascoal. E ele disse: não, isso não está bem, eu vou pôr o meu mesmo. Então, assim, dali se designou um destino, uma premonição. Eu tenho o mesmo nome dele, inclusive tenho um filho para me diferenciar. E isso é que é a função do nome, né? Não somos palavras, mas as palavras, elas, assim, enquanto nomes, elas nos dão um lugar no mundo. Eu me distingo dos demais pelo meu nome. E isso é a primeira premissa aí da palavra. E, assim, o fato é que, assim, eu vim a ser Lúcio. E ele, ao chegar do trabalho, já cansado, mas sempre tinha lá um momento para um infante, dizia: tu. Mamãe, o tempo todo, depois já, assim, em boas condições, a me chamar de você. E eu passei a me reconhecer nessas duas realidades, entre o tu e o você, com informalidade para ambos, e, assim, bem distinto da nossa questão de visão cultural, em que vocês encaram o vocês. Então, assim, eu me dirijo aqui em Portugal às pessoas, preferivelmente em você, pelo hábito, mas às vezes me dou conta de que o tu é mais de mais proximidade.
Essas coisas para o bebê são irrelevantes. Eu me entendia dentro das duas premissas. Então, vejam só, essa minha origem, ela originou o meu crescer afetivo direcionado para não um divisionismo, mas uma questão assim, de inteirismo. E eu já cresci atípico, assim, semi-português, semi-brasileiro, mas quase inteiramente português. As coisas que eu lia, que me interessavam, estavam muito mais associadas à cultura portuguesa. E Portugal tinha um débito comigo, na verdade com o papai, porque ele emigrou há 100 e tal anos atrás para lá, onde o Brasil assim, se figurou como terra de oportunidades ou de escape de uma situação de ser enviado à África para estar numa linha de fogo, porque ele era de uma condição rural, semi-iletrados, e seria esse o destino. Então chegaram ao Brasil, o meu livro tem uns momentos muito ricos, no qual eu conto essas pessoas não famosas, pessoas comuns, como ele e 6 tios que lá se foram juntos, se criando nas periferias do Rio de Janeiro, onde os bairros levam nomes de portugueses que eram fidalgos, e foram vendendo as terras, e pouca gente sabe disso, que a grande maioria daqueles bairros, o anel que circula o grande rio, são terras de ex-portugueses que venderam, e ali se estabeleceu comunidades portuguesas com comércios e tal. Meus filhos e o papai viveram essa realidade. Então eu conto esse tempo, né? Um tempo passado. E assim, a maneira que eu quis falar sobre a herança familiar em si, e eu sempre me esbarrava numa condição. Eu quero escrever como cartas. Essa coisa epistolar, ela que seria a grande via de dar voz a essas pessoas. Onésimo captou muito bem isso, né? Aproveitando aqui o Vilarinho de dizer que toda a escrita vem depois da escrita, ele se aproveitou de um palimpsesto e escreveu acima, olha, assim, assim, assado. Vamos ver o que ele vai dizer disso. E essa coisa das cartas, eu me esbarrava assim, que linguagem usar? Porque a que eu conhecia através do papai já era de um português assim que se foi, se aculturou em uma meia dúzia já de palavras locais, o sotaque já se reduzia um pouco. Então, assim, né, o que dizer? E o meu grande compromisso com essa escrita era fazer com que todo leitor hoje, que tem relatos de família que de alguma maneira ouviram coisas semelhantes, esteja a ler nessas cartas e perceberem laços de família que estão ali intrínsecos. Todos deram certo, todos foram bem recebidos, e assim, o Rio de Janeiro era essencialmente português nas suas periferias naquela ocasião. E eu escrevi cartas, mas como escrever? Que português usar? E eu me amparei na figura do Ferreira de Castro, porque Ferreira de Castro, Ferreira como eu, e da mesma região do papai, porque ele é de Ocela, e assim, a região do papai era muito próxima. Quem sabe temos algum parentesco, sabe-se lá. Então baixou o meu espírito do Ferreira de Castro, e eu, assim, abri mão de alguma erudição para poder ficar assim, conversando com o povo, como ele fazia, com a linguagem do povo. As cartas tinham de ter essa fluidez. E, acima disso, afinal de contas, eu comecei a escrever o livro dentro dessa proposta, mas isso não era o bastante para que atraísse leitores. Eu estaria falando de pessoas anônimas e numa condição muito pessoal, familiar e tal. E então eu quis fazer uma contraposição, um caminho contrário, e contar o meu experimento de ter vivido em Portugal por um meio ano, e as coisas nesse caminho contrário, como foi eu e Portugal à minha frente. Muito mais encontros do que desencontros, mas não se minimizou também algum desencontro. De alguma maneira, assim, a felicidade de aqui estar e me sentir em casa. A casa aqui, no caso, não é figuração, é uma sensação plena mesmo. E, assim, aí surgiu a ideia de um jornal imaginário no qual eu escreveria crônicas
E na via crônica eu contaria todo esse meu encontro com vocês. E aconteceu. Para ligar toda essa textura e tornar esse livro atraente a qualquer público, faltava uma ficção, como se fosse assim, eu tenho recheio, mas a omelete tem de se completar para ela ficar interessante, palatável. E aí criou-se uma ficção com umas contemporaneidades, sobretudo na qual eu aponto que estranho é estranhar. Há alguma informação de que alguns brasileiros, talvez não muito qualificados, e vieram e criaram condições de conflito cultural, uma certa impaciência de alguns portugueses em relação ao convívio e tudo isso. E o meu livro propõe, em toda essa condição, uma proposta de harmonização intercultural, porque como eu me sinto, eu vejo que a minha identidade está em perigo, porque eu sou as duas coisas, eu tenho essa inteireza. Dividir-me no metadismo, tu és brasileiro? Não, isso é uma ponte que eu não atravesso. E, assim, a proposta do livro é trazer esse caminho de harmonização muito sutil, muito agradável. Quem tiver a chance de ler depois, peça um anésimo jeito de falar comigo, que eu estou aberto sempre a todos. E daqui a pouco fica aberta aqui a tertúlia, porque a condição da palavra é essa. A gente, num certo momento, o escritor, cujo artífice da palavra, a gente súbito se encontra numa condição de folha aberta e audível, né? Aqui presencial. Então, assim, aqui está mais que um livro, aqui está quem escreveu o livro. E cabe aí qualquer questão. Eu peço desculpas à informalidade da minha apresentação, mas ela foi intencional.